Hoje nós vamos ter uma conversa diferente, vamos fazer uma abordagem diferente. Vou contar uma história, uma aventura que traz para nós alguns ensinamentos. Eu já conversei aqui algumas vezes, eu evito bastante quando eu vou fazer as minhas conversas de estar falando da parte doutrinária. A gente tem muitos irmãos na casa, tem profundo conhecimento doutrinário. Eu gosto de falar sobre o Evangelho e a aplicação dele nas nossas vidas. Como que a gente pode se valer dessas ferramentas, desses ensinamentos para a gente se fortalecer na nossa luta diária, na nossa caminhada. E hoje a aventura que eu vou contar aconteceu com um grande querido amigo meu, que é palestrante da Comunhão Espírita de Brasília, Jack Darsa. E foi uma viagem que ele fez e que ele transformou isso numa linda palestra, e que eu peguei os pontos aqui para poder pedir autorização para ele, claro, peguei os pontos para contar essa história do meu jeito, né? Como dizem lá no Nordeste, vou contar uma verdade melhorada aqui para vocês da história dele. E é a história de quando ele fez o chamado Caminho de Santiago de Compostela. Esse caminho, que é na Espanha, ele é um caminho de cunho espiritual. Tem esse nome porque há mais ou menos 1000 anos naquela região se encontrou um corpo que se acreditava ser do então apóstolo Tiago. E aí aquele local se tornou um local de peregrinação, e na antiguidade se tinha pelo menos 3 locais de peregrinação em sentido de fazer uma caminhada espiritual, uma jornada espiritual, que tinha por objetivo na época conseguir a indulgência, o perdão dos pecados. Então tinham 3 caminhos, um que ia pela via francígena, que era a caminhada até Roma, um outro caminho que era o caminho para Jerusalém, e o caminho de Santiago de Compostela, do extremo da Espanha até a França, ou vice-versa, uma caminhada de mais ou menos 800 quilômetros, passando por estradas, por rios, por vales, por cidades. E Tiago, o apóstolo Tiago, ele era irmão de João, e no início, né, quando eles eram pescadores, no início da jornada deles, né, ainda muito embrutecidos por aquela vida dura da disciplina, né, muito dura do judaísmo, ele e o irmão João, que depois viria a se tornar o apóstolo amoroso, né, o preferido de Jesus, o mais querido, eles eram muito intempestivos quando eram muito jovens. Tem a passagem lá de quando Jesus passou pela Samaria e os samaritanos se recusaram a dar abrigo para ele, e aí Tiago e João perguntam para Jesus: o senhor quer que, da mesma forma que Elias fez, que a gente ore aos céus e peça que desça fogo do céu para queimar todos aqueles, né, que se recusaram a dar morada para o Senhor? Então Jesus não aceitou, e Jesus brincava, chamava eles de Boanerges, que era os filhos do trovão, né? Era o nome, eram muito intempestivos, muito cabeça quente. E a partir da convivência com Jesus, então, foram amansando o espírito. Então, desses caminhos todos, restou o caminho de Santiago, que hoje é um caminho feito, de certa forma, por algumas pessoas do ponto de vista turístico, mas a grande maioria das pessoas faz ele como uma jornada espiritual. E esse caminho, ele tem 5 símbolos que a gente pode tentar interpretar, como também 5 símbolos que a gente tem na nossa caminhada de peregrino, na nossa jornada, na jornada da nossa vida. E é sobre esses 5 símbolos do caminho de Santiago de Compostela que nós vamos conversar um pouco hoje. O primeiro símbolo do caminho de Santiago de Compostela são as setas que apontam os caminhos. Então, como os caminhos foram feitos há muito tempo, eles pintam setas amarelas na estrada, em alguns lugares, indicando qual que é o caminho correto. Então, o primeiro ensinamento do caminho de Santiago é você permanecer no caminho correto. Então, o Jack conta que em determinado lugar ele estava caminhando, estava com a mochila dele, e aí ele chegou numa encruzilhada, ele não viu a seta amarela que apontava para um lado, e ele entrou para o lado errado. E aí ele fez uma caminhada, uma descida de mais ou menos uns 40 minutos, muito íngreme, e quando ele chegou no pé da montanha, ele encontrou um morador, e o morador perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Ele falou: sou um peregrino, estou fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Ele falou: não, mas você pegou o caminho errado. Você lembra lá no alto da montanha, quando tinha uma encruzilhada, tinha uma seta amarela apontando para o outro lado, era para aquele lado lá que você devia ter ido. Então ele
teve que voltar o caminho todo, né? Pegou o caminho errado, teve que voltar o caminho todo para poder pegar o caminho correto. A vida muitas vezes nos convida para isso e nos coloca diante de situações em que nós somos postos à prova do nosso ensinamento, da nossa firmeza, da nossa fé, da nossa firmeza de caráter, da nossa capacidade, da nossa coragem, da nossa força de tomar a decisão correta, de escolher o caminho correto, por mais difícil que pareça. Eu quero dividir uma história pessoal com vocês. Há muitos anos, a minha filha era recém-nascida, minha filha mais nova era recém-nascida, e antes de fazer agronomia, eu trabalhava com comunicação. E eu trabalhava numa agência de publicidade. Era um ritmo muito puxado, eu trabalhava 15, 16 horas por dia. E aí um determinado dia teve um problema lá na agência e, enfim, como eu era o menos, assim, era o de mais baixa patente, né? O problema caiu nas minhas costas e eu fui demitido com uma filha recém-nascida. O mercado de comunicação em Brasília, ele tem uma característica que ele para ali por volta de finalzinho de novembro, né, que todo mundo já contratou o pessoal para as festas de final de ano e só volta a funcionar novamente em março. Então quem não estiver trabalhando, não tiver de carteira assinada nesse período, não consegue nem arrumar freelance para fazer, não faz nem bico. E aí eu tinha sido demitido já ali por essa época do meio do ano e a minha grande preocupação era arrumar um outro emprego de carteira assinada para eu poder passar essa chuva, para eu poder passar essa dificuldade. E um ano antes eu tinha feito um trabalho para uma agência, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu fiz escola agrícola quando eu era mais jovem, e aí eu gostei muito do trabalho, era um local que trabalhava com agricultura familiar. E aí quando foi no ano seguinte, uns 2 dias depois que eu tinha sido demitido, e o meu maior problema de ser demitido era como que eu ia chegar em casa e falar para a mãe dos meus filhos que eu trabalhava inclusive final de semana, muito, era um profissional respeitado e tinha sido demitido, né? Era a minha grande preocupação. E eu falava assim, bom, eu não sei o que está acontecendo, para alguma coisa aqui a vida está me chamando. Eu estou perdido, estou desnorteado, mas eu vou ver o que a vida está querendo me dizer com isso. E comecei a procurar emprego. Aí me ligaram dessa agência que eu tinha trabalhado um ano antes e disseram, olha, mês que vem a gente vai começar o trabalho daquela feira que você trabalhou e nós vamos precisar contratar você por 3 meses para poder fazer aquele trabalho de novo. Eu falei, olha, infelizmente esse ano eu não vou poder. E expliquei a situação, estou com a filha pequena, eu fui demitido e eu não posso pegar um freelance desse porque o negócio vai acabar bem na época que não tem trabalho em Brasília. Eu vou ficar 3 meses parado e eu não posso, eu preciso arrumar um emprego agora com carteira assinada. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí um colega me falou de uma vaga em uma agência de publicidade, eu fui lá, conversei, o pessoal gostou do meu trabalho, gostou de mim. Falou, não, vamos com carteira assinada, bonitinho, para você começar na segunda-feira agora ou na outra segunda-feira. Aí eu fiquei assim, falei, mas tá bom, mas você tem alguma dúvida ainda? Ele, não, é porque tem um rapaz aqui que está trabalhando com a gente e tem um trabalho que ele está tendo que terminar e já tem um tempo, está com ele já, é um trabalho grande, ele que sabe como o trabalho está e está finalizando. A gente não sabe se ele vai conseguir finalizar essa semana ou na semana que vem, mas assim que ele finalizar a gente vai demitir ele e te contrata. E aí eu fiquei muito mal com aquilo, porque eu nem sabia quem era a pessoa, mas como eu estava numa situação, eu falei, pô, vai que o cara que nem eu, tem família também. Eu, é mesmo? Falei, poxa, mas que coisa chata, né? Ele, não, mas é uma pessoa muito complicada, ele arruma confusão com todo mundo, briga com todo mundo. Falei, tudo bem. Aí ele falou, vou ligar para você, tá? A gente vai ligar para você para dizer, mas já tá tudo certo. Beleza, saí tranquilo. Deu uns 10 minutos que eu tinha saído da agência, me ligaram da agência de volta. Era um colega que eu tinha trabalhado com ele um tempo, fazendo freelance numa outra agência lá. Falei, pô, bicho, fiquei sabendo aí que aconteceu com você, que te demitiram e tal. Poxa, que injustiça. Oh, mas na agência tal, o pessoal está contratando. Eu conheço o diretor de criação lá. Vai lá conversar com ele e tal, de repente você fica. E eu fiquei sem entender aquilo ali. Eu falei, oh, mas eu acabei de sair, estão me ligando do mesmo número de lá. E aí eu lembrei que esse rapaz que tinha trabalhado com ele, ele era realmente uma pessoa de temperamento muito difícil. O pessoal não gostava muito de trabalhar, um pouco impaciente. E aí eu liguei e falei, escuta, você está no estúdio, quantas pessoas tem aí? Ele, não, aqui sou só eu. Eu falei, pronto, vamos mandar o cara embora para poder me colocar no lugar dele. E o cara tá... Aí eu fiquei, falei, olha assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te contar um negócio aqui, você por favor veja o que você vai fazer com a informação. Porque eu tô com uma filha recém-nascida, mas eu acabei de sair daí. Eu falei, daqui? Acabei de sair daí.
fulano de tal não é o chefe, aí o diretor gráfico, fulano de tal. Eu falei, pois é, vocês não atendem conta tal, o salário é tanto, tudo. Disseram que iam me contratar. Eu não falei nada que disseram. Falei, então vão me mandar embora, vão contratar. Já começou a ficar irritado no telefone. Falei, olha, mas pelo amor de Deus, vê o que você vai fazer, porque eu preciso desse trabalho. E se você conhece mesmo essa pessoa lá da outra agência, já conversa com ele, já vê, porque assim, eu tô te falando porque, né, para não te pegarem de surpresa. E imediatamente, na hora que eu falei, eu me arrependi porque eu precisava realmente do trabalho. E até hoje não me ligaram. Até hoje não me ligaram. Contrataram outra pessoa, ele saiu, ele foi para outra agência, até hoje não me ligaram. E eu fiquei muito mal com aquilo ali, porque por muito tempo eu fiquei com esse dilema, né, se eu deveria ter falado para ele ou não. Mas eu todos os dias durmo a cabeça no travesseiro e durmo em paz com a certeza de que eu fiz a coisa certa. E isso eu conto sempre essa história, inclusive para os meus filhos. Não é fácil a gente fazer a coisa certa. Pouco tempo depois disso, no dia seguinte, o pessoal da agência que atendia o Ministério do Desenvolvimento Agrário me ligou, me fez uma proposta de me contratarem por mais 3 meses, até março, portanto, para que eu pudesse fazer o trabalho para eles. E aí o resto da história, um dia eu conto para vocês, eu fui para o MDA, resolvi fazer agronomia, minha vida tomou outro rumo. Então, eu não sabia naquele momento para que a vida estava me chamando. Mas se eu tivesse ficado calado e aceitado o emprego, muito provavelmente eu não estaria na vida que eu tenho hoje. E hoje, do ponto de vista financeiro, eu não tenho nada, mas eu me sinto hoje completamente realizado profissionalmente. Como profissional, trabalho com agricultura orgânica, com agricultura familiar, eu realizei o sonho da minha vida. Então hoje eu sei que naquele momento, por mais difícil que possa ter sido, eu tomei a decisão correta para mim. Então essas são as setas em que muitas vezes a vida nos coloca diante de uma dificuldade. E para nós que somos cristãos, as setas amarelas do caminho representam os ensinamentos do Cristo. E o Cristo deixou para a gente basicamente 6 ensinamentos. As lições dele são bem simples. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar não de uma forma só contemplativa, mas amar a Deus e amar a tudo que ele criou, né? Amar cada criatura, entender que tudo que existe nesse mundo foi posto para nós e para todos nós é sagrado. Ou como dizia Einstein, só existem 2 formas de você enxergar a vida: como se milagres não existissem ou como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro viver acreditando que tudo é um milagre. Então a primeira coisa é amar a Deus. A segunda coisa é se amar. Se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, né? Se eu sou, como diz o querido Leonardo Boff, uma centelha da poeira das estrelas, é que nós viemos das estrelas, nós viemos fadados à grandeza. Nós somos filhos das poeiras das estrelas, nós somos todos irmãos. Então eu preciso de amar a minha criatura com todas as dificuldades, com todas as incongruências, com todas as vacilações, com todos os tropeços do caminho, porque eu sei que nesse ponto da minha vida eu estou da melhor forma que eu poderia estar. Eu ainda quero melhorar muito como ser humano, como pessoa, como cristão, como irmão, como pai, como amigo, como companheiro, mas hoje eu estou na melhor forma que eu posso estar e quero melhorar cada vez mais. E para isso eu preciso entender e ter paciência comigo, ter paciência com as minhas dificuldades. Então amar a Deus e se amar. E nesse movimento de amar a Deus e me amar, me enxergar como uma criatura divina, o terceiro ensinamento é amar o próximo como a si mesmo. Porque eu sei que aquele meu irmão, independentemente da cor, da raça, do credo, da opção afetiva que ele faz, de onde que ele é o meu irmão e é também uma criatura que também está fadada a ser uma criatura de luz, também está fadada à felicidade. E que somos peregrinos, somos caminhantes de uma mesma estrada, muitas vezes nos amparando, muitas vezes nos socorrendo. O terceiro ensinamento é fazer ao outro somente aquilo que eu quero que me faça. Porque a grande bússola é essa. Em momentos de dificuldade, é a pergunta que a gente pode se fazer. Nessa situação, se fosse eu, de que maneira que eu gostaria que eu fosse tratado? De que maneira que eu queria que a pessoa reagisse comigo? Então, esse é o grande ensinamento que encerra. E o sexto ensinamento é perdoar sempre. Não julgar nunca,
e perdoar sempre. Quinto e sexto ensinamento. Não julgar nunca, porque eu não sei qual é a condição do outro, eu não sei em que situação que ele está, eu não sei que tipo de dificuldade que ele está passando. Às vezes a pessoa passa por a gente num dia, tá? Tendo um dia difícil, tá impaciente, e a gente vai tomar aquilo ali pela criatura. Muitas vezes eu não sei o que ele está passando, que dificuldade que ele tem, que tipo de aflição, que tipo de angústia que ele carrega. Então nós não temos direito de julgar ninguém. E perdoar sempre. E aqui, na parte de perdoar sempre, que é um desafio muito grande para todos nós, e a gente se pergunta muitas vezes, como que eu vou fazer para perdoar uma pessoa que me ofendeu muito, alguém que me fez um mal? A coisa mais fácil da gente entender da necessidade, da importância terapêutica e espiritual do perdão, é a gente primeiro entender o que não é perdoar. Fica bem mais fácil isso assim. Porque a gente é cobrado muitas vezes para poder perdoar, porque isso é o consenso, e a gente tem um conceito errado do que é perdão. O perdão, por exemplo, ele não é esquecer. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, né? Se alguém um dia te fez um mal, se alguém de determinada forma te prejudicou, então você não vai esquecer aquilo ali que aconteceu, mas você pode em determinado momento da vida ressignificar. Como um adolescente, por exemplo, que tenta pegar o carro escondido do pai para sair, toma uma bronca, fica de castigo, né? Fica chateado com o pai. E aí quando cresce, eles dois vão conversar sobre aquilo ali, vão dar risada, né? Pai, o senhor lembra quando aconteceu? Ele ressignificou aquilo ali, mas não esqueceu. Ele mudou aquilo de caixinha afetiva dentro da própria emoção e conseguiu ressignificar aquilo ali. Perdoar não é parar de sentir dor, né? Se uma pessoa, por exemplo, atropela alguém e essa pessoa fica paralítica, ela não vai esquecer aquela dor que ela está sentindo. Ela vai sentir aquela dor para o resto da vida. Então perdoar não é esquecer que a vida dela se transformou, que ela vai ter que passar agora por uma série de desafios, vai ter que abrir mão de uma série de sonhos que ela tinha. Perdoar não é aceitar conviver novamente com a pessoa que nos magoou, e muito menos não é confiar, né? Tem um caso que um psicólogo conta de uma moça que tinha sido abusada pelo pai na infância, e aí ela e o pai, né, conversaram depois, ela perdoou, e ela precisava fazer uma viagem, ela tinha uma filha pequena, e ela procurou o psicólogo e perguntou, falou, olha, aconteceu isso comigo quando eu era pequena, mas eu conversei com meu pai, eu já perdoei ele, eu estou tranquila com isso hoje, eu preciso fazer uma viagem, eu queria saber se eu posso deixar minha filha com ele. Você não pode deixar sua filha com ele. Você não tem garantias de que ele não vai repetir com ela a mesma coisa que ele fez com você. Você perdoar o seu pai no sentido de você ter um relacionamento, tirar esse fardo de vocês, porque ele é uma pessoa representativa na sua vida, é uma coisa. Agora, confiar que ele não vai fazer isso e entregar sua filha aos cuidados dele, isso você não pode fazer. Então isso não é perdoar. Perdoar não é voltar a conviver, perdoar não é voltar a confiar, perdoar não é isentar o outro de arcar com a responsabilidade daquilo que ele fez. Então, se alguém me faz um mal, se alguém comete um crime, essa pessoa precisa responder dentro do limite da dignidade de uma sociedade civilizada, sendo ressocializado, sendo muitas vezes privado da liberdade, como quem tira um doente do meio dos sãos, para que ele possa ser tratado, para que ele possa ser curado e ele possa então voltar a conviver junto com os outros. Então, mas perdoar não é eximir essa pessoa de responder por aquilo que ela fez. Então, tudo bem, você fez, te perdoar, mas existe aqui um ordenamento legal, existem consequências para aquilo que você fez. Você vai ter que arcar com elas. Faz parte da justiça, da lei do retorno, faz parte da lei de causa e efeito, faz parte do processo de crescimento. Então perdoar é simplesmente isentar o outro do seu desejo de vingança, é abrir mão disso, é buscar o consolo no alto, buscar o consolo na fé e deixar que a pessoa siga o caminho dela e deixar que o universo, por sua vez, se encarregue de tratar com ela a maneira dele, para que no momento certo e da forma adequada ela responda por aquilo que ela fez. Porque Jesus ensinou, enquanto a gente não pagar o último centil, que é o centavo do centavo do centavo, a gente não sai daqui. Nós somos espíritas, não sabemos disso, né? E não julgar jamais, como falei anteriormente. Então, nessa coisa do caminho, da seta, da escolha, tem uma outra coisa interessante que o Jack fala, que ele estava já quase na metade do caminho e muito cansado, e aí num determinado momento, assim, ali por volta de umas 3 horas da tarde, ele tinha saído de um vale e aí pegou uma encruzilhada e aí ele olhou para um lado, tinha uma estrada longa, íngreme, subindo uma montanha, cheio de pedra, o sol rachando, e aí ele olhou para o outro lado e tinha um bosque lindo, com um monte de árvores, né?
bosque gramado, passava um riacho fresquinho do lado. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Para que lado que vocês acham que a seta estava apontando? Estava apontando para o lado mais árido, para o lado mais duro. E foi naquele momento, por mais que eu queira ir por aqui, a seta está apontando para cá. Então o meu caminho, se eu quiser chegar aonde eu tracei, o meu caminho é por aqui. Não é por onde eu quero, é por onde eu tenho que caminhar. O segundo símbolo é a mochila, onde se leva, né, os seus mantimentos. As pessoas que são especialistas aí em fazer trilha, eles falam que, no geral, a mochila não pode ultrapassar mais de 10% do seu peso corporal. Então eu, por exemplo, peso 70 e poucos quilos, eu não poderia carregar uma mochila de mais de 7 quilos. É claro que varia de pessoa para pessoa, mas isso é uma recomendação. Então a mochila, ela é também um indicativo de como que nós estamos conduzindo a nossa jornada. Que o Jack mesmo conta que ele, no início da jornada dele, e o Jack é um sujeito gigante, forte, ele carregava uma mochila de 22 quilos, cheio de coisas, cheio de apetrecho, e aí ele via as outras pessoas andando com mochilas mais leves, e ele foi vendo e falou, por que a minha está tão pesada? E aí ele foi olhar dentro da mochila dele e viu que tinha uma série de coisas que ele estava carregando que ele não precisava de carregar naquela jornada. E esse questionamento fica para nós na nossa jornada. Será que a gente está carregando para nós, de passado, só o necessário? Ou nós estamos carregando um fardo muito maior? Será que a gente ainda fica se culpando por coisas que aconteceram no passado, ou com aquilo que jogaram na gente, ou com aquilo que fizeram com a gente, ou com aquilo que desejaram para a gente, e isso está somatizando, está travando a minha jornada, está pesando demais nas minhas costas? Será que não é hora de repente, de perdoar, ou de ressignificar, ou de me perdoar, ou de deixar isso ali pelo caminho? Será que nós não estamos carregando, além de nós, outras pessoas? É importante que a gente esteja disponível para poder ajudar alguém que precisa, mas tem determinado momento da vida das pessoas que aquele momento é o momento dela, é o momento em que ela tem que responder. Cristo também falou isso: aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz, que tome a sua jornada, o seu desafio e venha e me siga. Tem uma história muito bonita, eu não sei se vocês conhecem, o livro O Meu Pé de Laranja Lima, foi escrito pelo José Mauro de Vasconcelos, é um livro muito famoso, infanto-juvenil, e ele na verdade é o primeiro livro de uma quadrilogia, né? E ele é um livro que mistura fantasia com histórias do próprio autor, e o último livro da quadrilogia é ele já adulto e ele vai repassando a vida dele como um todo. Ele era um cara que era uma pessoa extremamente amorosa com os outros, era enfermeiro. Ele, na vida real, ele foi colega dos irmãos Vilas Boas em atendimento e identificação dos povos no Xingu. Então ele trabalhava como voluntário, ia lá, ajudava, fazia curativo, aplicava vacina, enfim. Mas era uma pessoa muito angustiada, muito revoltada com a própria condição, com a própria fé, por muita coisa que tinha visto e que tinha colocado dúvidas no coração dele, mas ele ajudava muito as pessoas. Então nessa dubiedade que ele tinha, nesse conflito que ele tinha das coisas que aconteceram com ele no passado, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi abusado, ele foi agredido, ele foi deixado, e ele carregava tudo aquilo. Ele tinha uma angústia tão grande que ele queria suprir aquilo ali de alguma forma. Então ele tinha relacionamentos muito tóxicos, ele se envolveu com muitas drogas, ele era um rapaz muito bonito, chegou a se prostituir, isso na vida real, ele conta isso no filme, né? Abusava de muitas drogas, e aí ele foi se deteriorando, até que em um determinado momento, tem uma curiosidade, que no livro ele desencarna da mesma maneira que ele desencarna na vida real. Ele foi atropelado por um ônibus em São Paulo e ficou paraplégico. E aí levaram ele para uma instituição religiosa, onde ele era obrigado, ele é um cara que tinha uma angústia profunda, ele conversava com Deus de igual para igual, muitas vezes se revoltava e xingava, né? E claro que não dava em nada, porque Deus não está nem aí para os nossos ataques de chilique, né? É a mesma coisa que um pai que vê a birra de uma criança, ele não se importa com isso, mas aí ele veio e desencarnou. E aí depois que ele desencarna, ele narra isso aqui em forma de fantasia, é claro, e ele conta que ele se vê num quarto, ainda com a cama e ainda com as muletas, né?
e no alto uma escada, e no alto da escada ele ouve uma voz dizendo que no alto da escada ele vai encontrar com Jesus e vai passar para a vida eterna, mas ele tem que subir a escada. E ele, de muleta, fala: como é que eu vou subir essa escada? Eu estou todo quebrado, todo machucado. Mas ele começa a caminhar, vai na direção, ele chega, ele dá o primeiro passo para subir na escada e cai. Aí ele fala: não vou conseguir subir isso. Aí de repente ele começa a ouvir alguns cantos, uns cantos xamânicos, né? Aqueles chocalhos, aquela coisa linda da floresta. E ele vê que fez um corredor polonês, uma pessoa de um lado e do outro, de todos os índios que ele tinha ajudado durante a vida inteira, né? Cada uma das mães que ele ajudou a ter o filho, as pessoas que vacinou, os anciãos que ele ficou cuidando na hora da morte, na hora da passagem. E aí no livro ele é chamado de Frei Abóbora. Ele tinha o cabelo curtinho e gostava de comer muita abóbora. Ele falou: vem Abó, a gente vai ajudar você a subir. E aí foram pegando ele passo a passo, iam abraçando e foram até no alto da escada. Quando faltavam 3 degraus, acabou as pessoas, e aí ele vê, Jesus está de braço estendido para ele, ele fala: olha, esses 3 últimos degraus aí são seus. Vem, cai nos meus braços que você vai para a vida eterna comigo. E ele disse que fez um esforço gigantesco e por fim conseguiu cair nos braços de Jesus. Mas Jesus deixou bem claro: você recebeu toda a ajuda e todo o amparo que era necessário, mas nesse momento agora a jornada é sua. Esses 3 degraus aí, esses aí são seus. Esses aí você vai ter que cruzar. Então a gente precisa se perguntar isso. Se em determinado momento a gente não está tentando fazer pelo outro, além daquilo que a gente dá conta. E aí é preciso que a gente faça o movimento necessário de se cuidar, antes da gente se anular na hora de cuidar do outro. Tem uma coisa engraçada, quando você vai viajar de avião, as pessoas falam: olha, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair em cima de vocês. Coloque primeiro a máscara em você. Depois você coloca a máscara na pessoa que está do seu lado. Por que isso? Não importa se é seu filho, se é sua mãe, se é uma pessoa idosa, se é sua esposa, se é quem for. É uma situação de emergência, a máscara caiu, coloca primeiro em você. Porque se você ficar desacordado, se você perder o fôlego ali e você desmaiar, vai morrer você e vai morrer a pessoa que está do teu lado. Se você não estiver bem, se você não tiver cuidado, você não tem como acolher ninguém, não tem como cuidar de ninguém. Então o primeiro movimento é: bota a máscara em você, cuida de você. Cuida daquilo que você lê, cuida daquilo que você se alimenta, cuida das pessoas com quem você se relaciona, cuida dos lugares que você vai, cuida das pessoas que você deixa ter importância fundamental na sua vida. Cuida de você, cuida do seu emocional, se permita trabalhar, estudar, se permita descansar para se recompor, mas cuida primeiro de você, cuida do seu trabalho, cuida das suas finanças, cuida da sua segurança financeira, cuida primeiro de você, porque se você não tiver condição de se cuidar bem de você, você não tem condição de cuidar de mais ninguém. Não quer dizer que a gente não possa dividir e ajudar, não se trata disso. A gente não pode cair na armadilha de se anular para poder servir ao outro, porque a primeira obrigação que a gente tem é a obrigação de cuidar da gente, né? Dentro dessas questões do fardo que a gente carrega, eu carrego muitas questões do passado, eu carrego muitos outros, eu me preocupo demais com o dia de amanhã, como é que vai ser, se eu vou dar conta, né? Dos males emocionais que nos afligem. A gente fala assim: a depressão é excesso de passado, né? Ansiedade é o excesso de futuro. O estresse é excesso de presente. Então são as 3 grandes doenças que estão relacionadas ao excesso. O que passou, passou, o futuro ainda não existe, e aquilo que a gente tem agora, a nossa maior preciosidade é o momento de agora. É por isso que chama de presente, né? É o momento de agora. Então a gente deixa para o amanhã a agonia do amanhã. Não significa levar a vida na flauta, significa que na hora certa, desde que a gente faça a nossa parte, as coisas certas vão acontecer. Então, citado, Jesus fala no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O terceiro símbolo do caminho é o cajado. A gente vê muito nos filmes antigos, os anciãos, né, as pessoas mais velhas, andando com um cajado. A função do cajado é ajudar, a dar suporte na caminhada, é dividir o peso que a gente carrega para não sobrecarregar os joelhos e colocar um pouco desse peso nos braços. E o cajado, ele na nossa vida, ele representa muitas vezes o suporte que a gente precisa ter na hora das dificuldades. Então, qual que é o suporte
que a gente está buscando na hora da dificuldade? Eu procuro bons amigos, eu procuro me fortalecer de fé, eu procuro me orientar com pessoas que realmente gostam de mim, com pessoas que realmente se preocupam comigo. Eu dedico um tempo para a minha espiritualidade, para poder me quedar em prece, para poder me cuidar. Qual é o suporte que eu estou me proporcionando? De que maneira que eu estou me cuidando? O que eu estou buscando e trazendo para a minha vida para me ajudar nessa jornada, para me servir de suporte nessa caminhada nas horas de dificuldade? Então a gente precisa estar atento a isso. Nas horas de dificuldade, as pessoas surgem na nossa vida como anjos de bem, se a gente estiver também sintonizado no bem. Mas da mesma forma que elas são um suporte, elas não são as pernas. Da mesma forma que eu também não tenho que ficar sobrecarregado em carregar os outros, eu tenho que me preocupar também em não ser uma sobrecarga para ninguém. E uma coisa é precisar de um suporte, precisar de um apoio. Outra coisa é eu querer que alguém caminhe por mim ou me carregue. Então é preciso buscar esse fortalecimento e buscar esse apoio em amigos verdadeiros, nos laços que a gente conseguir em família, em um amparo espiritual, religioso, seja ele qual for, em um momento de tranquilidade, em um momento de prece, em um momento que eu possa doar para fazer alguma coisa para alguém, sabendo que todo bem que eu faço reverbera no universo e volta multiplicado para mim. Então é preciso que a gente se cuide e se nutra desse suporte, que a gente possa se alimentar então de boas amizades, de bons momentos, de bons pensamentos, de boas leituras, de uma boa prece na hora de dificuldade, de se vigiar com relação aos maus pensamentos, a acreditar que a gente vive num mundo carnal, mas que existe um mundo espiritual, e nos conhecer a ponto de ter o discernimento de dizer, olha, aquele pensamento ruim que vem aqui para mim agora, ele não é de mim, e ele não vai ficar comigo. Eu não vou aceitar que alguém jogue lixo dentro da minha casa. Então esse pensamento que vem, ele é de fora. Eu vou me acalmar, eu vou fazer uma prece, eu vou tentar prosseguir aqui no meu equilíbrio espiritual. Então o cajado, o suporte, representa na nossa vida isso, buscar nos cercar de apoio, de amparo e de proteção. Então até aqui nós tivemos 3 ensinamentos do caminho. Nós estamos no caminho correto, estamos agindo da maneira correta, nós estamos carregando fardo além daquilo que é necessário, carregando um peso que a gente não precisa carregar. Nós estamos nos valendo dos melhores recursos que eu tenho para encarar as minhas jornadas. Até aqui 3 ensinamentos. O 4º símbolo do caminho é o curativo. Mesmo que eu me precavenha com todas essas maneiras que eu vinha, com todos esses recursos que eu falei aqui, vão acontecer machucados na jornada. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. Nós ainda não estamos em mundos celestiais. Então virão, com certeza, dores e machucados na nossa jornada. Em uma peregrinação, em uma caminhada, são as tendinites, são as bolhas nos pés, são as feridas, né? São os machucados, são as contusões, são as dores no joelho, são as dificuldades da estrada, os dias de chuva, os dias de tempestade, os dias de fome, os dias de medo, os dias de frio, os dias de sol claudicante. Então, as dores, elas virão para nós. E nesse sentido, precavendo, é importante que a gente entenda, a nossa dor, ela é a nossa dor, ela precisa ser respeitada, ela nos é dada por aquilo que temos condição de suportar. Mas no exercício de empatia e de fortalecimento, é muito bom que eu tenha condição de muitas vezes olhar para o meu lado e tentar ter um parâmetro. Como é a dor que eu estou tendo? Como é a dor do meu irmão? Será que eu suportaria a dor dele? Será que eu suportaria esse machucado? E aí quando eu trago aquilo ali como parâmetro, muitas vezes eu posso até ter condição de pensar que aquela dor encerra para mim um ensinamento, uma oportunidade, e que eu devo vivenciá-la, devo senti-la, né? A gente tem que respeitar as nossas emoções. É uma perda de um emprego, é uma separação, uma dificuldade com o filho, né? Um prejuízo financeiro. Aqueles momentos de dor e de luto são feitos para ser respeitados, mas eles também são feitos para que a gente possa se ressignificar, para que a gente possa entender o que a vida está querendo me dizer com isso aqui. Então os momentos de dor são os momentos da gente se cuidar, se recolher, se avaliar e muitas vezes olhar para a dor que está do lado de quem está do lado. O Jack conta que ele estava na caminhada e aí ele estava um dia legal, aí até que um dia, uns 3 dias estava bem, aí surgiu um calo de sangue enorme no calcanhar e aí ele, poxa, mas eu estava bem e de repente apareceu isso aqui.
E as dores na nossa vida, elas não mandam aviso, elas não mandam um telegrama dizendo que estão chegando, elas chegam simplesmente. Então ele colocou um band-aid no curativo e foi fazer a caminhada, e gemendo, e reclamando, e blasfemando. Aí passou um senhor do lado dele, aí ele olhou o jeito do senhor andar, era estranho. Ele falou: o senhor está bem? Ele falou: até aqui eu estou vivo. E contou a história que ele é um homem de 70 anos, veterano da guerra do Vietnã, e tinha sofrido um acidente e a perna direita dele não dobrava. Ele estava fazendo uma caminhada com a perna esticada, uma caminhada de apenas 800 quilômetros, numa estrada que subia morro, descia morro, entrava em vale, entrava em rio, e ele estava lá caminhando, dando graças a Deus porque estava vivo. Então ele falou: puxa vida, e eu aqui reclamando de um calo de sangue no meu pé e as minhas pernas estão inteiras. Então não é não respeitar a minha dor, mas é entender que muitas vezes tem alguém se doendo muito mais do meu lado e ver de que maneira eu posso estender os braços e tentar ajudar, né? Muitas vezes a gente não entende quais são os propósitos da vida, por que a vida nos apresenta determinadas situações. No livro Por Trás do Véu de Ísis, do Souto Maior, que ele conta a história das cartas que Chico Xavier psicografava para as mães e que depois virou filme, As Mães de Chico Xavier, tem a história de uma mulher que tinha um filho pequeno e ela muito apegada, ela já tinha sido mãe já um pouco mais velha, e ela muito apegada com a criança. Um dia ela saiu para trabalhar, o marido dela era um homem muito ausente, não dava muita atenção nem para ela nem para o filho, e ela fez do filho a vida dela, o sol dela, ela vivia em função da criança. E aí um dia ele foi trabalhar, a babá foi andar com ele de bicicleta, ele caiu com a bicicleta, bateu a cabeça, né, deu uns pontinhos na cabeça e tal, e foi para casa. Só que aí passou uns 3 dias, ele começou a ter muita febre, muita dor de cabeça, muito vômito, internaram, e aí ele acabou desencarnando no hospital. E ela ficou desesperada de dor, tanto que foi procurar o Chico em busca de auxílio. E aí tem toda a narrativa, tudo que acontece nessa jornada dela, né? No filme são narradas as histórias de outras 4 mães, assim, é um filme muito bonito, muito tocante. Eu sei que no final, depois que ela fortalece, que ela consegue se ressignificar, ela recebe através do Chico uma mensagem do filho dizendo que estava bem, e aí ela vai conversar com o Chico para poder agradecer. E aí o Chico fala com ela: você está mais tranquila, minha filha? Eu falei: tô mais tranquila, Chico. Está com o coração mais aliviado? Está mais aliviado. Assim, você perdoou a babá? Perdoei, Chico, eu sei que não foi culpa dela, tá? E você agradeceu a babá? Ela: não, Chico, aí também não, né? Perdoar, porque eu sei que, né, não foi culpa dela, ela gostava muito do meu filho, eu perdoei. Mas agradecer, não, agradecer é demais. E o Chico fala: pois você devia agradecer, minha filha, porque para completar um resgate evolutivo, o seu filho estava destinado a desencarnar dessa idade que ele desencarnou. E ele estava destinado a desencarnar caindo dos seus braços. Mas você era uma mãe tão amorosa que a espiritualidade se encheu de amor pela situação e entendeu que para que ele cumprisse com a jornada dele e você não tivesse que carregar esse fardo pela vida fora, de deixar o seu filho cair dos seus braços, eles fizeram da babá um instrumento da providência divina para que ele pudesse cumprir a missão dele e você não tivesse que carregar essa culpa. Então ali ela entendeu o quão foi misericórdia a providência divina e ela falou: realmente eu não daria conta, eu não conseguiria suportar, eu não conseguiria conviver com essa dor. Então, em se tratando de dores, a gente precisa saber que a espiritualidade conhece coisas que a gente não sabe, né? Tem até uma frasezinha religiosa que as pessoas falam: olha, tem determinadas pessoas que a vida afasta de você, porque Deus ouve conversas que você não pode ouvir. Então a gente precisa acolher essa dor e ter como parâmetro também a dor do próximo. Então até aqui 4 ensinamentos. O 5º ensinamento é a concha, chamada de vieira também. No final da peregrinação, o peregrino ele recebe um pergaminho com as indulgências, que é o perdão de todos os pecados dele, e uma concha simbolizando que ele tinha completado a jornada, ele tinha passado por aquela aventura. E a concha, para nós, significa o coroamento da jornada, o final da jornada. Então, em busca dessa concha, na nossa caminhada, nós precisamos nos perguntar: nós estamos evoluindo? Estamos nos tornando pessoas melhores?
Estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance para que a gente se eleve, para que a gente progrida? Nós temos hoje uma visão diferente da vida das pessoas do que a gente tinha no passado. Muitas vezes as decisões e as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia são calcadas por coisas, por situações que a gente não consegue controlar. Para vocês terem uma ideia, a psicologia, através de Freud, ela divide a nossa mente em 3 estados básicos, que eles chamam de consciência, pré-consciência e inconsciência. A consciência é o momento de agora, é onde nós estamos. A gente está sentado aqui junto na Casa Maria de Nazaré, conversando sobre o Evangelho, conversando sobre a vida. Essa é a consciência. A pré-consciência são conhecimentos que eu acumulei no decorrer da minha vida e que eu recorro a eles quando é necessário. Então, se eu digo, por exemplo, qual que é a sua cor preferida, qual que é o seu time preferido, de que tipo de música que você gosta, onde você nasceu, qual foi o nome da sua primeira namorada, qual foi o nome do primeiro professor. Então é como se você fosse abrindo gavetas dentro da sua cabeça e tirando de lá as informações que estão lá armazenadas na pré-consciência. Só que o que acontece? A consciência e a pré-consciência compõem só 5% do nosso pensamento, do nosso cérebro. 95% está retido na inconsciência. E a inconsciência são aqueles fardos, é aquela mochila que muitas vezes a gente não sabe do que se trata e que muitas vezes a gente precisa de ajuda para poder descobrir. Por que você se relaciona com pessoas que não te respeitam? Por que você começa um projeto e não termina? Por que você se sabota? Por que você se culpa? Por que às vezes você trata mal pessoas que te querem bem? Então, essas perguntas a gente só não consegue muitas vezes responder porque elas estão lá no nosso inconsciente e a gente muitas vezes precisa de buscar ajuda para poder descobrir. Então, o nosso processo de evoluir, ele leva em consideração, a gente está fazendo constantemente essa análise. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, se conta a história de que uma pessoa perguntou para os espíritos, escuta, se a gente tem tamanha carga, tamanha dificuldade, às vezes até de reagir, né? Eu falo assim, é muito fácil você agir como Cristo, porque você se condiciona. Você vai para uma casa espírita, você vai para a igreja, você vai para um templo, aí você está ali num meio que é favorável a você agir como uma boa pessoa, então é fácil. O difícil é reagir como ele no dia a dia. Como é que eu reajo quando uma pessoa me fecha no trânsito? Como é que eu reajo quando alguém me trata mal? Como é que eu reajo se alguém faz uma maldade comigo, se alguém me trai, se alguém me engana? Como é que eu reajo diante de uma dificuldade, né? Como que Cristo reagiu quando trouxeram para ele para que fosse apedrejada a mulher que tinha sido acusada de adultério? Ele se recusou e ficou do lado dela. E muitas vezes o que está nesse nosso inconsciente, a gente não consegue entender por que determina certas atitudes que a gente toma, né? Tem um experimento que foi conduzido uma vez, muito interessante, em que um cientista colocou um grupo de pessoas, disse que ia dar um treinamento para elas e que elas iam participar de uma atividade a trabalho num outro lugar. E aí ele colocou as pessoas lá, conversou e tudo, e falou, olha, agora vocês vão lá para o local de trabalho, que é do outro lado, vocês vão então atravessar a rua, o treinamento vai começar daqui a 2 horas, então vocês têm que ter 2 horas, é só atravessar a rua, chega lá, se acomoda, fica tranquilo e tal. Beleza, o grupo saiu. Aí na estrada tinha um homem caído, passando mal no meio do caminho. E aí o pessoal parou, foi acolher, né? Um chamou o SAMU, né? O outro perguntou se ele estava precisando de alguma coisa, cuidou. Então, foram. No outro dia, mandaram para fazer um treinamento em um outro lugar, esse mesmo grupo. E aí, quando terminou, ele falou, olha, o local que vocês vão trabalhar, ele fica a 2 quarteirões aqui e vocês têm 2 minutos para chegar lá. Já estão lá esperando, não pode se atrasar. E aí saiu todo mundo correndo e no caminho tinha uma outra pessoa caída precisando de ajuda. Aí nesse momento as pessoas já disseram, olha, eu não posso parar, eu não posso te ajudar. Então, o mesmo grupo de pessoas que quando teve condições parou e acolheu, em um momento que estava com uma dificuldade, agiu no dia seguinte de uma maneira completamente diferente do que tinha agido no dia anterior. Então foram essas pessoas que mudaram ou foi a condição que mudou? Então é esse tipo de pergunta que a gente precisa saber se fazer. Como que eu poderia reagir? E para isso é importante se conhecer. Então o processo terapêutico, buscar ajuda, mas principalmente aquilo que Santo Agostinho fala no livro dele, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, se eu tenho essa carga do inconsciente e eu tenho as dificuldades do dia a dia, é possível mudar?
pelos meus próprios esforços é possível mudar? E aí os espíritos respondem, sim, é possível mudar e muitas vezes fazendo esforços insignificantes. Aí o Sandro Clinge até brinca na palestra e fala, rapaz, esse espírito nunca teve encarnado não é possível. Vim falar um negócio desse para mim, com esforço insignificante. E ele fala, e Kardec, que era um homem muito prático, né? Ele fala, não, tudo bem, então me dá um método, me explica como é que eu vou fazer. Aí Santo Agostinho dá a resposta clássica, né? Que ele fala, todo dia, antes de dormir, eu fazia uma análise do meu dia. O que eu tinha feito, o que estava de acordo, o que eu fiz de correto, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia fazer de melhor no dia seguinte. Todo dia eu fazia esse processo de conhecimento, esse processo, essa análise. No outro dia eu acordava lembrando disso e de noite eu fazia novamente. Então, nesse movimento de se autoanalisar todo dia, de se investigar, de conhecer-se, ele passou então a ter posturas mais assertivas nos momentos de dificuldade. Passou então a não agir mais por impulso, porque em se conhecendo, ele também poderia se conter. Então a nossa concha, a nossa vieira, o pergaminho das nossas indulgências, que é onde nós queremos chegar, que é no final dessa jornada, muito melhor, muito mais evoluídos, né? É isso que nós devemos buscar. E não é a perfeição do homem de bem que se fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um outro ensinamento que Kardec deixa mais na frente, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em modificar suas más inclinações. Esforço é uma força extra, é uma força a mais para poder domar as minhas próprias inclinações. Então, para finalizar, são 5 ensinamentos. Estamos no caminho correto, nós estamos carregando fardos além dos necessários, nós estamos nos valendo dos melhores recursos que nós temos dado atenção mais do que necessária às dores que nós temos, sem às vezes olhar a dor para quem está do lado, nós estamos nos preparando para merecer o prêmio, para alcançar o prêmio da jornada cumprida. Então são 5 ensinamentos. Na vida nós vamos encontrar dias difíceis, dias de dificuldade, e aí a gente precisa prosseguir sabendo que a ajuda vem sempre do alto. O Evangelho, a boa nova que o Cristo veio nos trazer, era justamente a relação com esse Pai amoroso, esse Pai que está o tempo todo zelando por nós. Então eu gosto sempre de lembrar, né? A oração dos judeus, que era um Deus guerreiro, né? Era um Deus muito rigoroso, ela começava com bendito sejas tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Era quase um grito de guerra, né? Aí vem Jesus e ensina como orar. É Pai Nosso. Jesus chamava Deus de Abba. Abba é paizinho, é papai, aquele que cuida, aquele que acolhe. E conduzir a nossa vida, apesar das dificuldades do caminho, apesar das dificuldades da peregrinação, com a tranquilidade em Deus e com a tranquilidade na providência divina de uma criança que no meio de uma festa, no meio de uma balbúrdia, adormece no colo da mãe, adormece no colo do pai, sabendo que quando acordar ela vai estar na caminha dela, limpinha, quentinha, de barriguinha cheia. Essa que tem que ser a nossa confiança na providência divina. E para isso eu deixo uma frase do Cristo, que está no Evangelho segundo João, no capítulo 16, verso 33. Cristo nos fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a força, a sabedoria e a coragem possa fazer morada no coração de cada um de nós. Assim seja.